Ah, o pessoal vai sair, não sai não, que isso. Ah, tão bom. Esse hino a gente canta muito o refrão dele, né? Deus enviou. Com baixo. Faz ela em sol aí. Ela está em sol? Está em ré? Põe ela em sol. Deus enviou. Seria assim? Alto assim? Não? Põe um solzinho aí. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Segunda parte, segunda estrofe, eu quis cantar ela, porque
É exatamente nesses momentos em que chega a morte, em que chega a dor, em que chega o sofrimento, nós temos que ter essa ousadia diante de Deus. Diante de Deus não diante de Deus, que diante de Deus você tem que ser manso, né? Sempre em submissão a Ele, mas a ousadia diante das circunstâncias difíceis que você está enfrentando. Quando a Selma falou para mim pregar, eu pensei, tem tanta coisa, né, sobre oração que a gente pode pregar, tem tantos assuntos que a gente pode falar, que eu fico assim pensando, fiquei pensando o que eu vou falar. E eu comecei a orar, comecei a buscar o Senhor, e a única coisa que Ele trouxe no meu coração, fala do que você, das suas experiências que você teve, né, até chegar aqui, até chegar nesse lugar onde onde Jesus Cristo já está tudo pronto, onde que nós temos essa convicção daquilo que Jesus fez na cruz. Como algumas pessoas me conhecem aqui, eu sou crente desde criança, né? Eu nasci num berço cristão, fui batizado muito novo, com 10 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo com mais ou menos 13 anos de idade, falo em línguas desde essa época. Essa prática de oração em línguas, a gente tinha ela na igreja cristã evangélica da Vila Santa Luzia. Nós tínhamos uma salinha, e só a galera do Chapado ficava lá, e era 4, 5 jovens, 6 jovens, não tinha mais ninguém, só nós. E nós ficava lá, Remaná, Socotorô, Cantará, orando e declarando, em nome de Jesus, Deus vai ganhar, nós vamos ganhar esse setor, vamos ganhar essa igreja. E os irmãos ficavam bravos, porque os irmãos eram tradicional, e eles não queriam que a gente orasse, e nós queríamos orar, e nós queríamos profetizar, nós botava a mão em um e caía, botava a mão no outro e caía, era um negócio assim, um reteté na igreja cristã evangélica, irmãos, acredite se quiser, mas era na cristã evangélica lá da Vila Santa Luzia. O pastor na época era o pastor João Garcias. E eu comecei a minha fé, a vida cristã muito jovem, e tudo que tinha de gospel, tudo que tinha de evangélico, tudo que tinha de ensinamentos, eu queria comer, eu queria absorver, eu queria ter tudo de Deus, tudo de Deus, tudo de Deus. Sempre fui apaixonado por Deus desde criança, desde jovem. Porém, no meio de todos esses ensinamentos que eu recebi, veio muito lixo, muita coisa errada, muita coisa que trouxe meu coração para um lugar, que eu cheguei a um ponto, né, que quando eu voltei a orar em línguas, fui parando, eu fui diminuindo a oração em línguas, porque a teologia que eu recebia da cristã evangélica era uma teologia que não aceitava, né, a oração em línguas. Não que ela não aceitava assim, falava assim, você não pode orar em línguas, mas ficava rindo da gente, porque a gente começava a falar, Remaná, Sorô, Cotorô, Cantarama, Sere, Cantarama, Sô. O cara ficava, cara, você está fazendo o quê, velho? Você está falando em línguas? O que é isso aí? Ficava rindo da gente, caçoava da gente. Tinha pastor que ia para os congressos e ficava rindo, e ficava caçoando de pessoas que oravam em línguas, porque eles falavam, gente, isso ali é uma palhaçada, oração em línguas não é aquilo lá não. Oração em línguas é algo que o cara vai lá e interpreta, né? Tem que ter sempre alguém interpretando. Você não está interpretando que não é de Deus. E então eu fui entrando, né? Todas essas teologias, todos esses achismos teológicos. E foi quando começou todo esse movimento, né, na minha vida, de águas sujas, né? Teologias sujas que foram entrando na minha vida. Eu fui para o seminário, formei, né? Fui formado no seminário cristã evangélica, bacharel em teologia, e terminei e comecei a pastorear. Pastoreei algumas igrejas. Nesse período que eu pastoreei essas igrejas, eu não deixava de lado a oração em línguas, nem a confissão da palavra, a oração, a adoração e o jejum. Eu nunca deixava isso de lado, sempre estava fazendo essas coisas. Só que eu orava em língua bem pouquinho, né? Era assim, meio com vergonha. Será que está certo esse negócio? Será que esse negócio de orar em línguas está certo mesmo? Eu ficava assim, meio... Mas deve estar, porque eu sinto a presença de Deus quando eu oro em línguas. Então tem que ser Deus esse negócio. E aí, nesse processo, orando, todas as igrejas que nós entrávamos, fazíamos um alvê, Deus fazia uma obra grande na igreja. Só que a igreja também tinha muito problema com relação à questão
de líderes que se levantam contra pastores e líderes que eram avivados. Então, eles gostavam muito de pastores mais tradicionais. Então, quando eu era muito avivado, o pessoal achava ruim. E aí, acabou que no fim das contas, Deus falou para mim que meu tempo acabou, terminou ali, né, na Cristã Evangélica, e eu fui para um outro ministério. E nesse período eu encontrei o livro do pastor David Robertson. Eu comecei a ler o livro do pastor David Robertson, e eu me apaixonei, né, por aquela teologia. E aí fui encontrar, depois de encontrei o livro do David Robertson, encontrei, né, outros pastores que estavam ligados a ele, que tinham essa mesma teologia, até que nós encontramos, né, eu encontrei de verdade o David Robertson, né, que até então eu só ficava procurando, mas não achava. E aí, então nós encontramos David Robertson com o pastor Alan, né, no ministério Alan Taylor, juntamente com Gary Carpenter e todas essas pessoas que nós já conhecemos. E foi aí que Deus nos deu um sonho. Deus deu um sonho para minha esposa. Eu estava muito perturbado nessa época, né, passando por muitas coisas, muitas dificuldades, e minha esposa deu um sonho, teve um sonho que nós estávamos de mudança para um outro lugar. Nós estávamos saindo de um lugar que tinha muita lama, muita sujeira, muito sujo, e nós estávamos sendo transportados para um lugar limpo, um lugar, sabe, sem sujeira, e que lá as pessoas falavam inglês, e que nós íamos eles falavam inglês e nós entendíamos. Eu falava, gente, mas eu não sei falar inglês. Mas Deus, amor, eu não entendi, amor, por que falava inglês? E de repente nós estávamos dentro da escola do pastor Alan Taylor, e nós fomos ensinados, né? A escola nos ensinou a viver uma vida limpa, né? Sem essa sujeira, sem esses achismos, dessa teologia doente, assim, demoníaca mesmo, né? Não é nem doente, não é só doente, ela é demoníaca, né? Que traz para uma visão do evangelho totalmente distorcida, né? Ela distorce, de forma que você não consegue mais enxergar. É que nem quando você colocasse um óculos, e esse óculos tivesse mais grau do que você consegue ver, ou então tivesse menos grau, não sei como é que funciona isso, mas assim, que você olha e você não consegue ver. E aí eu tirei esse óculos. Deus, né? Lembra das escamas de Paulo, né? As escamas de Paulo ele não conseguia enxergar. Por muito tempo meus olhos, eu tinha problema nos olhos mesmo, sentia espiritualmente que meus olhos tinham problema. E Deus foi tirando essas escamas, Deus foi arrancando essas coisas, e eu fui então sendo restaurado, fui sendo transformado. Então, por que a música agora? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, né? Eu enfrentei um momento da minha vida de morte. Eu não morri porque eu não estava doente, eu estava com um problema psicológico, tanta depressão, cheguei num ponto de pânico, meu coração quase parou, de tão desesperado que eu estava. E naquele momento ali, eu descobri que toda aquela teologia errada não me deu base nenhuma. Você sabe o que é você ficar num lugar e o diabo falando para você vai morrer, você vai para o inferno, você não é filho de Deus nada, você nem nasceu de novo, você não é nada, você é um miserável, olha para você ver como é que você está, Deus deixou você nessa situação. Meu irmão, a sensação que eu tinha é como se eu estivesse dentro do inferno e o diabo, demônios inteiros falando na minha orelha, tá vendo? Você não é pastor, você não formou, você não pregou, você não fez isso, você não fez aquilo outro, e o diabo falando, brá na minha cabeça, e eu desesperado, e naquele momento assim, meu coração batendo muito forte, a mente explodindo ali, eu falava, meu Deus, eu não aguento mais, vou morrer, dentro do quarto, fechado, para que ninguém visse, porque eu não suportava mais ver as pessoas olhar para mim, e falar, minha esposa olhar para me ver naquela situação, nem minha esposa, nem meus filhos, nem minha mãe. Eu falei, Deus, é aqui, é tudo ou nada. E naquela hora, eu falei, Pai, Senhor, o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me ama. E Ele me deu uma luz, irmãos. E a partir daquele dia, Ele falou, aí foi dali para frente que as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a subir, começaram a desenvolver. Por muito tempo, irmãos. E é difícil você quebrar um princípio errado.
Vou dizer para você novamente, que você entenda isso. Tome cuidado com o que como você lê. Eu parei de ver tudo. Eu não vejo televisão mais. Irmãos, eu sou o cara que não vejo televisão mais, não vejo pregação de ninguém mais. Eu não leio livro mais nenhum. Acabou. Isso aí eu tinha livros e livros. Teologia a gente estudava, era livro dessa grossura. Acabou. Eu falei, agora meu professor se chama Espírito Santo. Acabou. Chega. Irmãos, foi tão sério que eu vivi. Eu não sei se vocês notam que às vezes eu estou ali no fundo ali. Eu não estou rindo, não estou fazendo gracinha não. Eu estou ali porque eu sei o que eu vivi. Só quem passou pela dor da morte, passou pelo vale da sombra da morte, e que o diabo olhou para sua cara e riu de você, vai entender o que estou falando. Não é fácil. É a pior coisa do mundo que você pode enfrentar. Você chegar diante de uma situação em que você sabe que você precisa fazer alguma coisa, mas você não tem nada dentro de você construído em Deus, somente na sua mente, teologias falsas. Por quê? Porque as teologias falsas, elas desconstroem as outras teologias que vêm à sua volta. Por exemplo, não estava falando sobre a oração em línguas? Por que a oração em línguas era um problema para a igreja, para as pessoas? Porque fica sem lógica. Porque todo mundo então tem que falar línguas? Todo mundo tem que falar línguas. Porque estes sinais hão de acompanhar os... Quais são os sinais? Oração em línguas é uma delas, não é? Expulsar demônios é o primeiro. Segundo, orar em línguas. Beber coisa mortífera, pegar em serpentes. Depois o quê? Colocarão os enfermos e eles serão curados. Esses sinais tem que acompanhar. Se você crê, você ora em línguas. Se você crê, você é cheio do Espírito Santo. Você precisa crer. A igreja quer que... a igreja não, falei errado. Essa falsa doutrina demoníaca, ela quer tirar de você o privilégio e o direito seu como filho de ter uma linguagem sobrenatural, direta com o Pai. É como se você pegasse igual o pastor Alan uma vez pegou, fez uma ilustração no último encontro da família. Ele falou assim, vem cá minha filha, chamou a filha dele. Aí chamou outro irmão, falou, fica entre nós, você vai ficar entre eu e minha filha. Quando ela vir me abraçar, você atrapalha ela. Aí quando ela veio abraçar, ele atrapalhou. Aí é isso que significa. As teologias falsas te distanciam de Deus. Para quê? Antigamente a igreja católica ela funcionava assim. Vou tentar lembrar aqui, assim. Era assim. O púlpito, o castiçal, não, me chama a cruz. O padre vinha, pegava a ceia, vinha, falava com Deus, depois voltava e entregava para o povo. Ele era o sacerdote, ele era o intermediador entre Deus e os homens. A igreja evangélica, ela cortou isso, quebrou isso. Não existe intermediador. Nós somos todos filhos de Deus. A mesma porção que está sobre mim é a mesma porção que está sobre você. Você não precisa de ninguém, absolutamente ninguém, para você chegar até Deus. Está entendendo? Você entende isso? Você consegue compreender essa visão? O que o inimigo quer fazer? Ele quer colocar alguma coisa entre você e Deus. Maria, o pastor, a teologia, uma falsa doutrina, para te quebrar. Fica aí, não chega de Deus. Deus não pode. E isso tudo, irmãos, eu estou falando de forma bem assim, teológica não, bem homilética, né, podemos dizer assim, para que você entenda isso na sua mente humana agora. Mas quando você chegar em casa, comece a orar em línguas. Porque assim, nós pastores estamos aqui para ajudar você
a animar você, a aconselhar você, para que você, na hora do momento difícil, na hora das lutas, ou todos os domingos, ou todas as quartas, você tenha uma pessoa para te animar. Ir para o culto é excelente, não é bom? É maravilhoso estar aqui. Nossa, quando eu venho para a igreja, nossa, eu venho para ficar aqui e para sentir a presença de Deus mesmo. Eu não venho para brincar, eu quero estar aqui, eu quero estar presente, eu quero estar abraçando os irmãos, orando. Sim, nós somos para isso, mas você precisa ter esse relacionamento com Deus pessoalmente. Ninguém pode estar entre você e Deus. E uma dessas teologias, eu ia falar sobre quatro ensinos, mas eu vou falar hoje só sobre um, já está avançado o horário. Um dos ensinos que eu mais impactado, e eu até escrevi um livro sobre ele. Eu escrevi o livro, editei e tal, tudo direitinho, mas eu não consegui divulgar ele. Deus não permitiu. Toda vez que eu escrever o livro de novo, que eu ia lá no livro, lá no Word, eu editava. Escrevia outro livro e editava. Eu editava de novo. Gente, mas parece que esse livro não está bom, parece que tem alguma coisa errada. E editava. Esse livro ele deve ser eu falei assim que ele não é um livro, ele é uma coxa de retalho. Toda hora eu vou lá e colocava um trem diferente. E ele foi ficando assim, até bonito, grande assim. Levei para um cara para ele olhar para mim, ele pegou e falou assim: velho, que livro top. Edita, velho, bota esse trem para frente. Aí eu falei: cara, mas eu não estou sentindo de Deus que esse negócio parece que está faltando algo. E eu descobri que o livro estava totalmente errado, dentro da teologia errada que eu sabia, que eu tinha. Você acredita nisso? Acredita, Selma? Eu fiz um livro de teologia errado. Vocês me perdoam, irmãos? Eu não sabia. Eu achava que era verdade. Era tão forte isso que era baseado numa experiência que eu tive com meu pai. Meu pai faleceu de câncer. Infelizmente, ele não conseguiu vencer o câncer. Na verdade, por falta de conhecimento espiritual, meu pai faleceu. Ele podia estar vivo hoje, mas por causa da falta de teologia, a teologia errada que nós tínhamos na nossa família, na nossa casa, até mesmo no coração dele, no nosso coração, a gente entendeu que era normal, que ele estava sofrendo porque ele precisava sofrer, que Deus estava castigando meu pai, ou estava disciplinando meu pai para que ele pudesse chegar no céu. Acredita nisso? E nós acreditamos por isso, por muitos anos eu acreditei nisso, eu preguei sobre isso. Eu peço perdão para os irmãos, peço perdão a Deus, pedi perdão a Deus várias vezes. Falei: pai, eu pequei, eu preguei uma teologia que eu achava. O pastor Gary fala uma frase que é interessante, mas ele fala assim: você pode amar a Deus sinceramente, e mesmo assim ser sinceramente equivocado na sua doutrina. Olha essa frase, gente. Isso aí me quebrou, essa frase. Porque eu falei: gente, eu era sinceramente equivocado na minha doutrina. Eu era equivocado. Eu acreditava que a doença fazia parte da disciplina de Deus. De que uma pessoa, ela pode morrer e ir para o céu, chegar no céu. Olha, felizmente, meu filho, olha, eu tive que colocar você nessa situação, para você morrer, para você chegar aqui, porque senão você não ia chegar. Pode um negócio desse? Olha que mentira, gente. E eu fui lá, escrevi o livro e tal, coloquei embasamento, eu peguei mais Antigo Testamento que Novo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento é diferente. Lá as coisas funcionam diferente. O diabo faz as coisas, né? Se você for entender basicamente o Antigo Testamento, por isso que as pessoas têm essa teologia. Um dia eu posso explanar com vocês de forma muito mais detalhada, mas a teologia do Antigo Testamento, ela ensina isso. Ela ensina isso. Por quê? Porque era a forma que o Antigo Testamento enxergava Deus. Por isso que Jesus disse para eles: olha, vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou. Se vocês me conhecessem, ou se vocês me amassem, vocês não fariam o que vocês estão fazendo. Olha, vocês me odeiam, gente. Jesus fala para eles: vocês querem me matar.
Jesus era a imagem de Deus e eles queriam matar Jesus. E a mesma coisa que o diabo quer fazer hoje com você. Ele quer te matar. Ele quer te roubar. Ele quer destruir sua casa. E se você tiver uma teologia errada no seu coração, na hora que ele chegar, você vai pensar que foi Deus e vai ficar triste com Deus. Esses dias para trás eu estava aconselhando um rapaz lá em Portugal, e sobre ele desenvolveu um câncer, e ele estava dizendo que ele ia morrer, porque ele não acreditava mais que Deus ia curá-lo, porque ele achava que Deus tinha deixado ele para morrer mesmo, e que ele estava triste com Deus, ele estava chateado com Deus, com a sua situação. E assim, ele começou a ter uma teologia dentro dele totalmente, mais ou menos baseada nessa. E eu falei, cara, Deus não está triste com você, Deus te ama, cara. E eu comecei a falar do amor de Jesus para ele, falei para ele, olha, ele te ama, você não vai morrer de câncer, se você quiser ser livre dessa doença, ele te cura, ele é poderoso para te curar. Não, mas ele está chateado comigo, ele fez alguma coisa na vida, ele não quis me falar, e no fim das contas, ele está num estado bem difícil, ele não consegue abrir o coração. Eu já conversei com ele, já conversei com a esposa dele, já tentamos fazer todo um processo com ele, já mandei mensagens do pastor Gerd, do pastor Alan, já fiz de tudo, mas ele colocou no coração de que ele vai morrer. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Não é para vocês ficarem pensando assim, nossa, mas o pastor falou e ele não, não tem como eu colocar na cabeça dele e fazer ele crer. Eu não posso crer por você, mas eu posso te ensinar, te ajudar. Nós podemos, como pastores, te ajudar a não ficar equivocados na sua doutrina. A primeira doutrina é essa, de que Deus colocou essa doença para te ensinar uma lição. Essa é a primeira doutrina que você tem que quebrar, arrancar, lançar fora. Todas as vezes que você ficar doente, presta atenção no que eu estou falando agora, isso aqui é prática. Porque depois desse período que eu passei por isso, eu passei por várias doenças, várias. Gente, foi assim, ó. Você está me vendo aqui hoje, era para mim estar, se fosse levar em consideração a minha vida pessoal e o que o diabo já lançou de doença na minha vida nesse período, não era para mim estar aqui hoje. Mas todas as vezes que o diabo vem com a doença, ele vem com a culpa. Ele já automático, puf, doença, culpa. Aí ó, você errou. Aí ó, você está doente porque Deus não te ama. Você está doente por causa disso e daquilo. Ele começa a falar na sua orelha, pá. Uma vez a pastora Ângela estava pregando e ela falou sobre a ovelha, né? Que tem aqueles mosquitinhos, né? Pega na orelha da ovelha e tem que colocar o azeite, né? Rapaz, essa palavra está no meu coração desde aquela época até hoje, aquela palavra está no meu coração. Irmãos, o diabo é essa mosca sem vergonha que fica na sua orelha o tempo todo. Aí você balança. Aí você não aguenta. Aí tem que ter a unção do Espírito Santo. Aí ele cai. E aí começa, as abelhas falam assim, agora não tem jeito mais. Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar com essa palavra. Enche agora do Espírito Santo. A palavra de Jesus o quê? O que Paulo disse lá em Efésios? Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Vamos encher do Espírito agora? Gente, isso não é uma coisa que você precisa esperar para amanhã, nem para depois da manhã, não, agora, você pode ser cheio do Espírito Santo agora, você pode se encher, é só você pedir, Espírito me enche, vem, unge minha cabeça, lança fora todo mosquito, todas essas pragas nojentas do diabo. Eu estava ali lá atrás, ele orando, o diabo jogando um monte de coisa na minha cabeça. Em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Nós não aceitamos a ação do inimigo aqui nesse lugar. Aí eu comecei a orar pelos irmãos, e comecei a orar pela igreja, nós começamos a orar, e em nome de Jesus, nós não aceitamos nenhuma ação do inimigo sobre a mente dos nossos irmãos, da tua igreja. Nós somos filhos de Deus, nós somos ungidos, a nossa cabeça está cheia do óleo da unção, em nome de Jesus. Enche agora, levanta suas mãos e começa a orar, começa a clamar agora. Vamos
Vamos encher agora, enche do Espírito Santo, vamos encher, aleluia. Oh, remanasso candaramase, ricondaramasso cotoro candaramase, rimanasso candaramasso, remanasse candaramase. Mas orar em línguas, não pare, não pare. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Remanasso candaramase. Todas as moscas vão embora agora em nome de Jesus. Nós somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre.